Fala galera, tudo bem? Como é que estão as coisas com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma das nossas lives, a série de lives que nós estamos conversando a respeito da jornada da aprovação. Os passos que você deve percorrer e que você deve buscar para poder obter a tão sonhada aprovação no seu concurso público. Então, fica aí comigo, vem comigo que vai ser um prazer ter você aqui conosco e fazer com que você compreenda um pouquinho mais acerca desse mundo relativo aos concursos públicos e também acerca daquilo que você precisa fazer para poder ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Para você que não me conhece, eu me chamo Elvino, sou servidor público daqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e também atuo nessa área de mentoria para concurso público, ajudo pessoas, assim como você que tem muito tempo, pessoas que têm pouco tempo disponível para estudo, a alcançarem o seu tão sonhado cargo público, beleza? E hoje, a nossa 14ª live da Jornada da Aprovação, nós vamos conversar a respeito de decorar. Decorei e mesmo assim reprovei na minha prova de concurso. Grande Paulo, seja bem-vindo. Reprovei. Decorei e ainda assim reprovei na minha prova, decorei e mesmo assim não consegui fazer os meus exercícios, decorei e fui mal no meu simulado, tá? Então essa é a temática de hoje à noite e eu te convido a estar aqui comigo durante os próximos minutos aí. Certamente eu tenho aí a convicção de que você vai ser abençoado aí, que você vai ter alguns insights a respeito daquilo que você precisa melhorar para poder chegar lá no local que você tanto deseja, que é a aprovação no concurso público. Beleza, cara? Tamo junto, Paulão. Simbora. Olha só, decorei, né? Da onde que surgiu essa ideia do decorei, né? Muitas pessoas, né, quando vão estudar para concurso público, elas prendem num certo mito, que é o seguinte: elas precisam decorar aquilo que elas estão estudando, que elas precisam ter em mente e jogar como se fosse lá socando tudo dentro da nossa cabeça, tudo aquilo que elas estão estudando. E essa não é uma verdade dentro do mundo dos concursos públicos. Muito provavelmente você deve ter passado por algo semelhante lá na sua vida escolar e trouxe essa realidade para os dias de hoje, quando você iniciou a sua caminhada para os concursos públicos. O que a gente fazia quando estávamos lá no ensino médio, no ensino fundamental, na faculdade? Qual que era o comportamento recorrente? Você, Paulão, e todo mundo aí que está me escutando, o Júnior também está aí na live, me digam, quando vocês estavam lá no ensino médio, por exemplo, qual que era o seu costume? Você estudava todos os dias? Você fazia o quê, né, ao longo da sua jornada? Eu me lembro, por exemplo, de simplesmente copiar aquilo que o professor estava escrevendo lá no quadro negro, e depois disso, aquele material que era escrito, o meu material de estudos, ele não servia mais para nada, ele era encostado de lado, até que acontecia algo dentro da minha agenda enquanto estudante naquela época, que era o quê? A marcação da semana de provas, provas bimestrais, provas semestrais, e aí meu costume era dizer que 6 é 10, é isso aí, ué. O que importa era passar, né? Não, o que importa é, se passou, tá bacana, não é isso? E para alcançar o 6 é 10 aí que o Paulo está falando, como é que a gente fazia? O que a gente fazia para poder alcançar esse 6 é 10? A gente simplesmente se via dentro de um contexto no qual, cara, semana que vem vai ser semana de provas, por exemplo, lá você vai ter prova de português, matemática, física, biologia, todas as matérias que usualmente você... Exatamente. Deixa eu só melhorar aqui a luz aqui, que eu tô achando que ela tá meio baixa. Pronto, beleza. E o que acontecia? Você simplesmente fazia o quê? Pegava aquele material que você esqueceu ao longo do bimestre, ao longo do semestre, né, não, Paulo? E aí, no final das contas, o que você fazia? Pegava esse material e estudava de véspera.
E aí qual que era o ideal que você tinha de estudo, o ideal que te levava a acreditar que aquilo dali era o que de fato e de verdade te levaria a ser aprovado. Era você simplesmente pegar aquele material e o que você fazia? Você tentava decorar aquilo que você estava estudando. Disso não é. Você tentava decorar o que você estava estudando ao longo daquele período. Então, a grande questão que eu quero trazer aqui para vocês é que nós, quando eu digo nós, a maioria das pessoas, na verdade, pegava o material de estudos da sala e tirava... exatamente. Às vezes a gente não se dava nem o trabalho de copiar, diz aí. Pegava o material do colega, um cara que tinha um caderno um pouquinho mais organizado, ou uma amiga que tinha um caderno bonitinho, que tinha copiado tudo. O que você fazia? Ou pedia para copiar tudo ou xerocava para poder estudar. E aí você continuava a sua vida, na qual era possível alcançar os seus sonhos simplesmente fazendo o quê? Decorando. Por quê? Você utilizava a sua memória de curto prazo para isso, né? E aí era muito fácil, porque o número de informações, o volume de informações que era necessário para que você chegasse... E aí, Rafa, Ju, seja bem-vinda. O número de informações que era necessário para que você fosse aprovado no dia seguinte, na prova que haveria no dia seguinte, era muito reduzido. Então a estratégia do eu vou decorar, vou usar minha memória de curto prazo e vou para a prova só com esse tipo de informação, beleza, isso funcionava, estava tranquilo. Só que o que acontece nos dias de hoje? Hoje você está se propondo a fazer o quê? A estudar para um concurso público, a estudar para ocupar um cargo público que é o seu sonho enquanto exercício profissional. E aí, pensando nesse contexto, pensando nessa lógica, o que você faz? Você tenta replicar uma metodologia de estudos que muitas vezes você acabou desenvolvendo e que deu certo durante muito tempo. Eu não estou aqui para dizer que a metodologia de estudos que você desenvolveu anteriormente, ou seja, no momento em que você estava estudando lá no ensino médio, lá na faculdade, ela não é eficaz. Muito pelo contrário, ela é eficaz. Só que ela não é eficaz para a realidade na qual nós estamos inseridos hoje. Atualmente, não é suficiente você utilizar simplesmente a sua memória de curto prazo para ir para a prova com aquelas informações ali na sua cabeça. Imagina você pegar um edital aí que tem pelo menos 10 disciplinas para poder você estudar. Você precisa estudar português, atualidade, direito constitucional, administrativo, penal, processo penal, administrativo, civil, processo civil, um monte de disciplinas, muita coisa. Será que de fato é possível você começar a estudar do dia para a noite e ir para a prova com aquelas informações e ser aprovado? Parece até uma pergunta retórica, né? A obviedade demonstra que não. A obviedade demonstra que você não vai conseguir ser aprovado num concurso público ou ser aprovada num concurso público quando você se coloca na condição de estudante, mas da mesma forma como você fazia lá atrás. E aquela experiência anterior, ela não se mostra suficiente, ela não se mostra ideal para aquilo que você está vivendo hoje. O hoje, ele é muito diferente daquilo que você está buscando, aliás, que estava buscando lá atrás. Né? O Paulão falou, o 6 era o 10. O 6 lá atrás, o passar raspando, era o ser aprovado. Era o estar no lugar onde você queria estar. Mas estar no lugar onde você quer estar hoje é um cenário completamente diferente. É um cenário completamente distinto e demanda de você uma compreensão nova a respeito da sua forma de estudar. Muitas vezes você achou que eram melhores sucedidas as pessoas que eram mais inteligentes, as que demonstravam maior resultado dentro lá da sala de aula, e às vezes você vai olhar para essas mesmas pessoas hoje em dia, elas não conseguiram alcançar grandes êxitos na sua vida pelo fato de terem sido ótimos alunos enquanto estavam no ensino médio ou na faculdade. Sabe por quê? Porque isso não quer dizer nada.
Muita gente acha, né, que, por exemplo, eu sou formado em Direito, o Paulão também e a Rafa também é formada em Direito, né? Tá aqui, que estão aqui na live. Muita gente acha que a gente, por ser formado em Direito, tem uma vantagem competitiva em relação aos outros, né? Eles acham, você é bacharel em Direito, e aí você tem uma vantagem competitiva em relação a mim, porque você já estudou Direito Constitucional, você estudou Direito Penal, mas mal elas sabem que nós também passamos pelo curso de Direito, assim como elas passaram em qualquer outro tipo de curso superior, administração, nutrição, biologia, qualquer outra coisa, né? Grande Saboia, seja bem-vindo. A grande questão é que a maioria das pessoas não tem essa compreensão que nós passamos pelo curso superior da mesma forma como elas passaram, ou seja, 6 é 10. A gente simplesmente se esforçava para obter o mínimo necessário para passar e obter o diploma lá na frente. Isso não quer dizer que hoje eu tenho melhores condições do que qualquer outra pessoa que esteja estudando para concurso dentro de um cenário, por exemplo, técnico judiciário, né, técnico judiciário, e aí o técnico judiciário é um cargo de nível médio, tá? E aí você pode ser um técnico judiciário com nível médio, pode ser um técnico judiciário com diploma de direito, administração, qualquer outro, tá? E aí, o que nunca temos, nunca lemos, né? Eu só fui ler o Vademecum de verdade depois de formado, cara. Fui ler o Vademecum para poder prestar concurso para a área jurídica já. Nem quando eu passei anteriormente eu tinha lido o Vademecum todo. Então essa que é a pegada, né? Nós vivemos dentro de uma linha mediana que tem relação com o comportamento das pessoas que vivem ao nosso redor. As pessoas que viviam ao nosso redor reproduziam esse comportamento. Nós vimos que esse comportamento era eficaz, ele produzia resultados, e agora a gente só quer transpor esse comportamento para uma realidade de concurso público, sendo que essa realidade, esse comportamento, não se amolda mais a essa realidade. A realidade que nós vivemos hoje exige de nós um alto volume de conhecimento, exige de nós uma performance muito maior do que era exigida anteriormente, e exige de nós também uma dedicação maior em termos de tempo de estudo. Então, muito provavelmente, quem te disse lá atrás que você precisava decorar alguma coisa para ser aprovado, essa lógica talvez se aplicasse em algum ponto lá de uma determinada jornada, mas não se aplica à jornada que você está vivendo hoje, que é para a jornada destinada a ser aprovado em um concurso público. Entenderam? Então, quando se diz, cara, eu decorei o Vademecum, eu sei de cor, um monte de coisa, cara, pode ser que em determinado tipo de disciplina, e a gente vai conversar sobre isso lá na frente, mas pode ser que em determinado contexto o decorar te ajude. Mas não é o decorar pura e simplesmente que vai te fazer ser aprovado no concurso público. Muito provavelmente você vai perguntar para qualquer pessoa que tenha sido aprovada em qualquer tipo de concurso público, do grau de dificuldade mais básico até aqueles mais difíceis, e você vai perguntar para essa pessoa, cara, você foi aprovado? Como é que você fez? Você decorou o que você precisava lá responder na sua prova? E muito provavelmente essa pessoa ela vai te responder que ela não decorou nada. Ela não decorou nada, sabe por quê? Porque ela compreendeu uma metodologia de estudos que às vezes você ainda não tinha compreendido, que eu ainda não tinha compreendido em determinado ponto da minha jornada, e que a partir dessa compreensão eu consigo levar a efeito uma nova estratégia de estudos que se amolda à realidade de hoje. Então, é uma definição até de loucura, vamos dizer assim, você querer aplicar estratégias de uma realidade distinta à realidade de hoje. Não adianta. Hoje, o nível de performance que é exigido dos candidatos
a concurso público é muito maior, é infinitamente maior do que em qualquer ponto da sua jornada de estudante. Muito provavelmente vai ser maior até do que nos níveis de pós-graduação, mestrado e doutorado, porque nós precisamos, dentro de um curto espaço de tempo, eu diria, precisamos memorizar, e aí essa é a palavra, nós precisamos memorizar conteúdos de alta complexidade e de alta extensão. Então, decorar não vai te ajudar a ser aprovado em concurso público. Não é essa técnica que deve preponderar na sua realidade de estudo, muito pelo contrário. Não é o decorar que vai te fazer ser aprovado. Entenderam? O decorar, ele é só um ponto da sua jornada. O decorar é algo que vai te fazer, sim, compreender, talvez, disciplinas que não têm grande relevância para o seu concurso público, mas o grosso das disciplinas, o grosso das matérias, você não vai ter como decorar, não vai ter nem condição de decorar. Então aquela afirmação da chamada da live, a nossa headline, quando ela fala, cara, decorei, mas não foi aprovado em concurso público. Nada mais natural do que isso. Porque se você decorar, cara, sinto te dizer, mas o decorar não vai te levar a lugar algum. Mas na noite de hoje eu quero trazer aqui para você elementos que vão te permitir compreender o que você precisa fazer, as formas pelas quais você precisa se desenvolver para chegar lá. Porque não é só um dia, não é só um ponto da sua jornada, mas são vários pontos da sua jornada que vão te levar a estar em nível, estar em condições de fato e de verdade, ser aprovado ou ser aprovada num concurso público. Não é simplesmente você, igual o Paulão falou, né? Simplesmente passar, copiar a matéria do colega, copiar aquilo que que um colega fez, tirar a xerox e fazer o quê? Ah, não, agora tá tudo certo. Estou aqui com material profissional aqui, esse material vai ser o meu salvador aqui e lendo esse material tudo vai dar certo. Vou fazer, sabe o quê? Vou tirar... Olha, primeiro concurso que eu vou fazer, beleza? Olha só, vamos curtir esse exemplo aqui. Primeiro concurso que eu faço, tá? Então vamos dizer, igual eu tinha citado anteriormente, nós vamos fazer concurso de técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Pará, por exemplo, tá? E aí você faz o concurso para técnico judiciário do Pará, do Tribunal de Justiça do Pará, e de repente você vê que, cara, saiu o edital, vou começar a estudar agora. E aí você pega uma apostila, você pega um PDF, um livro, uma videoaula e fala, vou tirar 15 dias de férias. E aí, nesses 15 dias de férias, o que eu vou fazer? Vou meter bronca aqui, vou assistir tudo quanto é aula, vou ler tudo que eu preciso ler e, de repente, vou chegar lá na frente, no dia da minha prova, e por um milagre, vou lembrar de tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu estudei. Será que isso vai acontecer? Será? É provável que isso aconteça? É possível que isso aconteça? Estatisticamente, a relevância disso é pequenininha, é ínfima. Porque na prática a gente consegue perceber que por mais que você se esforce num período próximo da sua prova, se você não tiver anteriormente feito um estudo que te levasse a ter substância, a ter conteúdo para poder chegar lá no dia da sua prova e recuperar esse conteúdo da sua memória e utilizá-lo, infelizmente você não vai chegar lá. Para que serve essa revisão de véspera, né? Que às vezes eu falo para vocês. A revisão de véspera serve para você rememorar algo que você já estudou e não para você simplesmente ver algo pela primeira vez na vida. Então, é loucura querer ser aprovado num concurso público utilizando a mesma sistemática, utilizando a mesma lógica que um dia você utilizou para poder ser aprovado em matemática lá no primeiro ano do segundo grau. Não tem como. Não tem como. Utilizar essa única técnica objetivando ser aprovado num concurso público, ou seja, simplesmente querer decorar tudo aquilo que você tem a título de disciplinas no seu edital,
não vai te fazer ser aprovado. E qual que é o gatilho que te faz querer estudar dentro desse contexto? É o edital. Assim como lá atrás a semana de prova era o seu gatilho para você de repente começar a querer estudar, pegar o material do colega, olhar aquele material que você mal tinha anotado lá atrás, que o professor tinha colocado no quadro, e de repente você vai lá olhar o seu caderno e querer saber do que se trata a matéria da prova. Apesar de aquilo ter dado certo lá atrás, hoje isso não é uma verdade, isso não é algo que vai te fazer ser aprovado. Pessoas que vivem de edital em edital têm esse problema. Sabe por quê? Porque elas nunca conseguem chegar num nível de acumulação de conhecimento que permita a essas pessoas ter a real compreensão do conteúdo que elas vão ter que utilizar, de tudo aquilo que elas precisam fazer frente no dia da prova delas. Diz aí se não é verdade. Você já coloca aí nos comentários se você já estudou ou não desse jeito, né? Querendo de véspera chegar e fazer uma prova e querer sair de lá aprovado. Quantas vezes você já não fez isso? Eu já fiz inúmeras vezes. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu tinha a compreensão equivocada de que o estudo ele podia ser o que sempre foi. Até o dia que eu percebi que não. Que essa lógica de querer ser muito repetitivo em comportamentos que não dão certo acabam te fazendo perder muito tempo. Quanto tempo? Ainda não, estou iniciando. Então aí você já está no caminho certo, Fernandão. Já está aprendendo o que você precisa fazer aqui hoje, beleza? Então fica junto aqui com a gente, que o que a gente vai falar aqui hoje vai economizar anos da sua vida, meses da sua vida no estudo para concurso, beleza? Se liga no movimento aqui de hoje à noite, que você vai ser um dos maiores beneficiados por aquilo que a gente está conversando aqui, beleza, cara? Olha só. A gente estava falando dessa sistemática, né, repetitiva de comportamentos que a gente trouxe lá de trás que, para essa fase atual, para que a gente seja aprovado no concurso público, qualquer que ele seja, para que a gente seja aprovado é necessário que você invista tempo, mas invista tempo da forma adequada. Que você invista o tempo que você dispõe para, de fato e de verdade, fazer com que o seu cérebro funcione da melhor forma como ele pode funcionar e obtenha a melhor performance possível. Só que você vive como se o seu cérebro fosse uma Ferrari, beleza? E você anda nesse seu cérebro que é uma Ferrari, você utiliza ele como se fosse um Fusquinha, andando ali a 20, 40, o máximo ali que você está lá acelerando ali, fazendo força a 100 km por hora. Só que o seu cérebro é uma Ferrari, ele podia estar aí voando. Então, agora eu quero te chamar à realidade e à compreensão de que você precisa fazer algo a respeito disso. O que você vai fazer a partir de agora? Você vai começar a mudar a forma como você estuda, a forma como você compreende a sua realidade de estudos, porque assim sendo, você consegue, sem nenhuma dúvida, fazer com que essa realidade de estudos que antes fazia sentido, antes funcionava e que hoje não mais, ela seja retirada do seu contexto de vida, você passe a compreender que existe uma nova lógica, uma nova estratégia para que você seja aprovado, para que você seja aprovada. Então, a grande verdade da noite de hoje é que você não precisa decorar nada para passar. Coloca aqui nos comentários, eu não preciso decorar nada para passar. Beleza? Eu não preciso decorar nada para passar. Por que eu estou dizendo isso? Justamente em decorrência disso tudo que a gente está falando até agora, né? De que repetir esse comportamento de estudos do passado não vai te levar a lugar nenhum. Beleza? E aí, a tônica que a gente vai agora adotar vai ser o quê? Eu preciso inserir... Aí, show de bola, Fernandão. O que eu preciso, tá? É isso aí, Rafa. O que eu preciso? Eu preciso, antes de mais nada, né, quem é meu aluno aqui já sabe, você precisa de ter um plano de estudos que vai te possibilitar saber
o que você vai estudar, quanto tempo você dispõe de estudo, seja ele pequenininho ou maior, tá? Não importa quantas horas de estudo você tem disponíveis, tá? Isso não é importância, a quantidade de horas não é o que vai te fazer ser aprovado, mas tendo um plano você vai saber quais são as disciplinas do seu concurso, quanto tempo de estudo você tem diário, quanto tempo você tem de estudo até a sua prova, se você não tem prova, como é que você vai fazer para poder vencer o edital e dentro desse contexto de vencer o edital, como é que você vai passar por toda essa rotina de estudos e fazer com que você compreenda, internalize tudo o que você estudou e não se esqueça daquilo que você estudou ao longo da sua jornada, que essa que é a grande questão. Por que as pessoas querem decorar? Porque elas têm medo de esquecer o que estudaram ao longo do tempo. Só que elas têm essa compreensão equivocada porque elas partem de uma premissa na qual, como eu já disse, elas viveram decorando coisas e essa decoreba total foi levada a efeito, produziu resultados. Só que agora você precisa adotar uma estratégia de estudo de gente grande, beleza? Qual que é a estratégia de estudo de gente grande, galera? Você precisa começar a ter um plano de estudos e, tendo esse plano de estudos, você precisa revisar. Quantas e quantas vezes eu passei, sei lá, quanto tempo da minha vida simplesmente estudando, simplesmente consumindo o material, chegando ao fim. E aí eu fazia uma questão de direito constitucional lá do artigo 5º, que foi um dos primeiros temas estudados dentro de direito constitucional, e o que aconteceu? Pau. Por quê? Porque eu não tinha revisado, eu não tinha utilizado a minha memória de uma forma correta. Utilizar a sua memória de uma forma correta dentro desse nosso contexto de estudar para concurso público é estabelecer mecanismos eficazes de revisão. Porque quando você estabelece esses mecanismos eficazes de revisão, você tem essa possibilidade de fazer o quê? De consolidar as memórias que você tem a título de estudos, a título de disciplinas que foram estudadas e levar todas essas memórias para o longo prazo. Tem um cara chamado Ebbinghaus, você talvez já tenha ouvido falar, talvez não. O Ebbinghaus traçou a chamada curva do esquecimento. A partir de um experimento que ele fez com algumas pessoas, o que ele descobriu? Ele descobriu que quando passado um determinado período de tempo, a sua memória acaba decaindo com relação àquilo que você estudou, sei lá, 7 dias atrás. Então, se você tiver estudado hoje direito administrativo, licitações, muito provavelmente o que vai acontecer? No dia de amanhã, tudo aquilo que você estudou vai começar a decair aquela memória, até que passados talvez 30 dias, 40 dias, ela chegue muito próximo do zero. Se você não fizer nada ao longo desse caminho, o que vai acontecer? Essa memória que inicialmente já estava forte no dia em que você estudou, ela vai se enfraquecendo até que ela chega no momento no qual você não consegue se lembrar mais. E você acaba tendo essa sensação que muitas pessoas têm em prova de: cara, eu já li isso daqui em algum lugar, eu já escutei isso daqui em algum lugar, mas eu não consigo me lembrar. Eu não consigo saber o que é. Sabe por quê? Porque você tem lá no fundo da sua cabeça aquela informação. Mas o fato dela não ter sido consolidada, dela não ter sido armazenada de uma forma eficaz, fez com que você não conseguisse recuperá-la no momento adequado. Então, quando você estabelece sistemáticas de revisão ao longo da sua jornada de estudos, isso faz com que, periodicamente, o seu cérebro seja forçado a fazer o quê? Relembrar tudo aquilo que você estudou. Então, você pode estabelecer uma sistemática de revisar, segundo o Ebbinghaus, por exemplo, no dia seguinte já o que você estudou no dia anterior. Então, se você produziu um material de revisão, e eu recomendo que você faça isso, que você produza o seu material de revisão, você vai ter a oportunidade de fazer o quê? Você vai ter a oportunidade de, no dia seguinte, por exemplo, fazer uso desse material para poder revisar o seu conteúdo, entendeu? E aí, revisando seu conteúdo, você já fortalece uma memória do dia seguinte.
Se você para e revisa todo o conteúdo que você estudou nos últimos 7 dias, você já tem um novo fortalecimento da sua memória, uma nova forma de consolidar tudo aquilo que você estudou. E até facilita que você dê início ao estudo de um novo ponto da matéria quando você tem esses períodos de revisão. Porque, por exemplo, vamos supor que você estudou de segunda a sexta e aí no sábado você foi fazer a sua revisão. Quando você começar a sua semana seguinte, você já começa com aquelas disciplinas que você revisou no final de semana melhor consolidadas, presentes de uma melhor forma na sua memória. Então a grande questão que vai te fazer substituir a decoreba vai ser a revisão. A revisão vai te propiciar fazer com que a curva do esquecimento não te atinja. Fazer com que a curva do esquecimento ela não seja algo que vai trabalhar contra você. Porque o nosso cérebro, eu canso de falar isso para vocês aqui, o nosso cérebro trabalha querendo economizar energia. E quando o nosso cérebro trabalha querendo economizar energia, o que acontece com ele? O nosso cérebro, ele tende a fazer com que a gente esqueça de memórias que, a princípio, ele não considera importante pelo não uso. Então, o desuso das disciplinas, o desuso dos diferentes pontos do seu edital ao longo dos seus dias de estudo, vai sinalizando para o seu cérebro que aquela informação não é importante. Então, por exemplo, se eu te perguntar agora, por exemplo, Fernando, Rafa, Paulo, Júnior, todo mundo que está aí, qual foi o jantar da quinta-feira passada? Você sabe? Coloca aí, sim ou não. Você sabe qual foi o seu jantar da quinta-feira passada? Né? Se você não tiver jantado, não vale, tá? É mais fácil de lembrar. Mas se você jantou na quinta-feira passada ou almoçou na quinta-feira passada, coloca pra mim aí nos comentários se você lembra o que você estudou. Não, né? Aliás, o que você comeu. É exatamente isso. A curva do esquecimento... Deixa eu melhorar a luz aqui que tá meio escuro. A curva do esquecimento ela vai trabalhar dentro desse contexto porque, cara, é totalmente irrelevante para você saber o que você comeu na semana passada, não é não? É irrelevante, você não precisa saber dessa memória, você não precisa reter esse tipo de conteúdo. E o que acontece? Hoje, quando você for dormir, o que seu cérebro vai fazer? Vai dar uma passeada por tudo lá, por todas as suas experiências, por todas as suas memórias, e ele vai querer fazer o quê? Ele vai querer compreender o que dessas memórias devem ser levadas para o longo prazo. Então, a depender dos seus comportamentos, ele vai sinalizar algumas memórias e outras não. Só que, quando ele sinaliza as memórias que no nosso caso são importantes, que são as memórias de estudo, o que vai acontecer? Ele vai querer levar essa memória para o longo prazo. Beleza, licitações está lá no longo prazo hoje. Por quê? Porque eu estudei. Foi hoje, estudei de novo amanhã, levou aquela memória. Fala, João, essa memória foi levada para o longo prazo e está lá. Mas, com o passar do tempo, o que acontece? E qual que é o problema da decoreba, né? Se você não passar de novo por aquela matéria, ainda que você ache que tenha decorado, o que vai acontecer? Aquilo dali vai se esquecendo, porque o seu cérebro vai economizar energia na memorização daquele conteúdo. E aí, isso vai decaindo com o passar do tempo e no dia que você precisar dessa memória, no dia em que você se vir numa situação de avaliação na sua prova, no dia D, o que vai acontecer? Você talvez não consiga lembrar desse conteúdo. Por quê? Porque você não revisou ao longo do tempo. Então, a revisão é fundamental, tá? Coloca aqui nos comentários, sem revisão não há aprovação, porque a revisão é o que vai te sinalizar todos os dias que aquela memória é importante e fazer com que o seu cérebro mantenha aquela memória lá no longo prazo, que o seu cérebro mantenha aquela memória guardada para fazer com que você não se esqueça daquilo e tenha aquilo dali em mente todos os dias, até
que você precise utilizá-la na sua prova ou até que você seja aprovado, né? Então, é essa pegada. Sem revisão não tem aprovação, não há aprovação. Por quê? Porque você precisa, ao longo do tempo, consolidar as informações, Provavelmente, as rotinas que você tem no seu trabalho, por exemplo, eu trabalho no Tribunal de Justiça daqui do DF. Então, as minhas rotinas de trabalho, tantas foram as vezes que eu passei por essas mesmas rotinas, artigos de código, doutrinas, citações jurisprudenciais, que muito disso já está presente na minha memória de longo prazo e provavelmente eu não vou me esquecer mais disso. Só que a grande questão é que eu passei muito por essas memórias, em detrimento de tantas outras que eu não passei e eu não lembro delas, mesmo dentro de um contexto de uma disciplina que eu trabalho diariamente, que é o direito processual civil, por exemplo, né? Então, você está usando o Anki, né? Estou utilizando o Anki, mas hoje fiz um simulado de constitucional e tomei pau. Cara, o Anki, ele é um dos aplicativos, um dos softwares mais revolucionários para a qualidade dos estudos, sobretudo para concursos, tá? O Anki, ele parte de uma lógica, de uma premissa que não é brasileira, tá? O brasileiro, você percebeu aqui por toda a nossa conversa, o brasileiro ele não tem o hábito certo de estudar. Até estuda alguma coisa, mas o hábito de desenvolver... Anki, Rafa, Anki é um software que trabalha com flashcards, tá? E aí o flashcard ele é o quê? É uma pergunta na frente com uma resposta atrás. Dentro do Anki você tem algumas variações de tipos de cartas, tá? Mas aí o que é que você faz? O Anki ele associa, né, a repetição espaçada, né, que é a repetição do conteúdo ao longo do tempo com essa questão da gamificação. Então, para a gente, enquanto estudantes, acaba sendo algo muito mais prazeroso do que aquela rotina diária de revisão, de material. Então, acaba sendo algo que, quando você mescla com o Anki, você pode fazer com que seja algo mais divertido o seu estudo, tá? Então, o Anki, ele é um dos softwares mais revolucionários que eu tenho conhecido e, como eu estava falando, porque ele parte de uma premissa de estudos que não é nossa, não é brasileira, é americana. Talvez você nunca tenha visto, mas eu já vi alguns filmes que a gente vê adolescentes americanos estudando por meio de flashcards. Mas aí eles não estudam por meio de flashcards tipo o Anki, não. Eles estão lá com a pilhazona de cartas na mão, né, de umas cartolinas cortadas, pequenas. E aí eles pegam essas cartolinas pequenas e tem lá a pergunta na frente, resposta atrás. E aí tá uma pessoa, duplas, perguntando um pro outro ou em grupo, tanto faz. E aí, o que é tal coisa? Aí fulano responde, ciclano responde. Por quê? Cara, você tá massificando o conteúdo e utilizando a revisão ao mesmo tempo para poder fazer com que o seu cérebro funcione a partir de palavras-chave, que nada mais é do que a produção de um resumo por tópicos, um mapa mental, um flashcard. Eles partem da mesma premissa. Então a revisão vai envolver um desses três elementos. Flashcard, igual o Fernando está usando. A Rafa, por exemplo, eu sei que usa resumo por tópicos. Existem outras pessoas que vão preferir utilizar um mapa mental e não tem problema. Outras pessoas que gostam de misturar. Eu, por exemplo, gosto de misturar o resumo por tópicos com o flashcard. Para mim faz sentido desse jeito. E para você tem que fazer sentido também. Só que a grande lógica aqui é que você precisa compreender que, independentemente de estudar, você tem que se desenvolver e se estudar um estudante profissional no sentido de que, cara, o conteúdo que eu preciso estudar não é simples, o conteúdo que eu preciso estudar, ele é extenso e eu preciso da estratégia que me faça lembrar de todo esse conteúdo ao longo do meu processo de estudo até que eu obtenha a minha tão sonhada aprovação. Então a lógica é exatamente essa. A revisão ela vai substituir a lógica da decoreba para te fazer conseguir chegar no lugar que você deseja estar. E quando que eu devo revisar, Elvino? De que forma que eu devo revisar? Cara, às vezes as perguntas que me aparecem são as seguintes. Cara, eu posso revisar por meio de
daquela revisão de 24 horas, 48, 7, 15, 30, um mês e não sei o quê. Cara, poder pode, mas essa revisão ela é sacrificante demais e ela não produz resultado, sabe por quê? Porque você acaba não conseguindo sustentar isso durante muito tempo, sobretudo em concursos que você tem muitas disciplinas para estudar, né? Então, em concursos que você tem muitas disciplinas, isso acaba se tornando massificante. E eu estou te dizendo isso porque eu já tentei revisar por meio dessa técnica, né? Do 24, 48, 15, um mês, 2 meses, 3 meses, parará. Daqui a pouco, gente, o volume de informações é tão grande que você fala, ou eu estudo, ou eu reviso. E aí não dá para conciliar mais. E a lógica é que você estude e revise até que chegue o ponto que você esgota a matéria e você passa a só revisar, retroalimentar o seu material, melhorar o seu material até que você consiga chegar à sua tão sonhada aprovação. Então, produzir o seu material de revisão, revisar frequentemente é fundamental, beleza? Grande Carol! E aí, cara, existe alguma exceção dentro desse contexto que você está me falando, Elvino, de que a gente tem que revisar e tem que estudar as matérias no longo prazo para que elas sejam consolidadas na nossa memória de longo prazo? Tamo junto, irmão. Existe alguma exceção? Existe uma exceção, sim. Matérias que você não vai usar mais. Então, por exemplo, né, a gente citou de fazer um concurso para técnico judiciário, né? Ou às vezes você está se preparando para um concurso muito específico, a área da fazenda, né? Fala, Fernando, você que está começando agora, me dá um exemplo aí teu aí. Fala para mim qual concurso você está estudando aí para a gente simplificar o negócio aqui. Fala aí para mim, por favor. Tem aí. Cefaz aí, ó. Tava até adivinhando, né? Então você está estudando para Cefaz, né? E aí, de repente, apareceu uma oportunidade, saiu um concurso muito legal aí no seu estado e você está querendo fazer esse concurso. Não vai parar, não vai desfocar do seu edital, beleza? Você vai continuar estudando para Cefaz. Mas aí apareceu um concurso que as matérias são semelhantes, mas dentro desse concurso apareceu, por exemplo, uma lei que você não estudou nunca na sua vida, um regimento interno, alguma coisa assim, que você não vai estudar nunca mais na sua vida. É para aquele concurso ali e acabou. É o mesmo que acontece no caso do concurso para tribunal, de técnico judiciário, por exemplo, analista. Você vai estudar o regimento interno de um tribunal, por exemplo, né? Ou no caso do Fernando, ele vai estudar uma lei que não tem nada a ver com a Cefaz só para poder fazer um concurso pontual ao longo da jornada dele. Ele vai estabelecer uma rotina, uma sistemática de revisão todos os dias daquela lei para poder internalizar, memorizar aquela lei. Faz sentido memorizar um regimento interno meses a fio para chegar lá num concurso lá na frente, acabou aquele concurso, você esquecer aquela disciplina, deixar de lado, porque ela não vai ser utilizada em outro concurso, né? Se você fizer um concurso para técnico judiciário, não for aprovado e continuar estudando para qualquer outro concurso, você não vai utilizar aquela informação de novo, tão cedo. Talvez só no dia em que você vier a fazer um concurso daquele tribunal novamente, né? Então, a lógica a regra, na verdade. Você vai sempre revisar o conteúdo, estudar e revisar, estudar e revisar, estudar e revisar, fazer questões, estudar, revisar, fazer questões, estudar, revisar, fazer questões. Agora, disciplinas que estão muito dissociadas da sua realidade de estudos, você não vai parar para poder estudar e consolidar essas memórias. Não vai. Você vai com a sua memória de curto prazo mesmo, com aquilo que você aprendeu nos últimos dias. Então, por exemplo, alunos meus que estudam para tribunais, que têm como foco estudar para tribunais, o que eu recomendo? Vamos estudar as matérias que são carro-chefe dos concursos de tribunais. Vamos estudar direito constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil, processo civil e as matérias básicas para esse tipo de concurso. Mas
Somente vamos estudar regimento, provimento, leis específicas quando o edital sair. E aí a gente pega aquela janela curta ali de 1 mês, 2, para poder estudar essas disciplinas e você conseguir chegar lá com essas disciplinas ainda na sua memória fresquinhas, mas não porque elas foram levadas para o longo prazo, mas porque você reiteradamente fez uso dela num curto espaço de tempo. Mas você não vai revisar essas matérias de forma que você vai consolidá-las tal qual você faria com um direito constitucional, tá? Então existe sim essa pontualidade, essa diferença entre a regra, que é estudar, revisar e fazer questões até que isso esteja consolidado na sua memória de longo prazo, para aquelas disciplinas ou matérias que você não vai usar tão cedo. Essa sim, você consegue ir fazer prova só com sua memória de curto prazo. Porque ali você consegue trabalhar, porque normalmente são matérias curtas, tem alguma correlação com aquilo que você já havia estudado. Então, disciplinas de tribunal, você vai estudar, por exemplo, processo civil, tá? E aí, o regimento do tribunal tem muito a ver com o processo civil, tem muito a ver com o processo penal, então as coisas acabam fazendo sentido, se linkando. Então, quando sair o edital, você vai estudar essas coisas muito diferentes e vai conseguir ir para a sua prova com aquelas informações em mente. Mas você não vai, desde já, sem saber quando que vai sair o seu edital, e eu recomendo que você comece a estudar antes que o seu edital saia, mas estudar antes de sair o edital e você simplesmente sair estudando à torta e à direito todas as matérias, quando você não vai precisar utilizá-las no momento seguinte, tá? Isso não é estratégico, isso não é benéfico para a sua realidade de estudos, beleza? Então, temas muito abstratos também, vale a pena você decorar, né? Porque, por exemplo, quantos ministros tem o STJ? Vocês sabem quantos ministros tem o STJ? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, sim ou não? Sabe quantos ministros tem o STJ? 33. Rafa, como é que você decorou que tem 33? Você revisou isso daí há anos a fio ou você decorou? Fala aí pra mim. Vamos ver. Idade de Cristo aí, tá vendo? É isso, tá vendo? Você criou o quê? Um acrônimo, né? Você criou algo que... Decorou, não foi? Você criou algo que te lembra aquele número, e aí você fala, STJ é Idade de Cristo. E aí coloca tipo um resuminho, né? STJ, Idade de Cristo. Idade de Cristo 33. Então 33 são os ministros do STJ, né? Então, por exemplo, Supremo Tribunal Federal tem 11, então um time de futebol. E aí você começa a criar alguns artifícios para poder te lembrar disso, né? Deixa eu ver aqui que eu tô... o STJ, E aí, por exemplo, aí, caraca, esse daí eu nunca tinha visto, não. Mas é exatamente isso aí. Você criou um acrônimo que te fez decorar uma informação totalmente abstrata, não é? Número 33, cara, da onde tirou o 33? É abstrato, não tem da onde ter tirado. É isso e acabou, né? STF... caraca, bicho, eu vou te contratar para fazer acrônimo, velho. Não é possível. O homem tá forte aqui, olha. ST Jesus e ST Futebol. Aí, rapaz, o homem tá brabo demais hoje. E aí, dentro dessa lógica, você pode utilizar a decoreba para informações que são abstratas, né? Então, por exemplo, até você conseguir compreender os princípios lá da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para quem está iniciando, isso pode ser muito abstrato, sobretudo se você nunca viu nada desse tipo na sua vida. E aí o que o professor faz? Então, para você decorar, então vai lá o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aí você decora os princípios da administração pública. Acabou, não esquece mais. Né? O Socidivaplu lá da Constituição Federal e tantos outros
né? Tem uma que era capacete de PM, que eu nem lembro para que serve mais, né? Então, assim, tem muitos acrônimos que vão servir para você, alguns macetinhos que vão servir para você lembrar daquilo que você precisa a título de informações abstratas para sua prova e que não vai ser necessário que você precise levar aquilo dali para a memória de longo prazo por meio de revisões reiteradas. Entenderam? Faz sentido para vocês? Faz sentido tudo isso que a gente falou de que a decoreba não vai te levar até lá? Tá? E aí a decoreba acaba sendo a sua inimiga quando você utiliza a decoreba como regra e não ela como exceção. E aí, justamente dentro desse contexto, você acaba não sendo exitoso no seu simulado, nas suas questões ou lá na prova, o que é pior, né? Então, você vai perceber ao longo do tempo que o que muda o jogo é a revisão. O que muda o jogo é a revisão. Beleza? Então, galera, fiquem com isso na sua mente. Hoje a nossa live é mais curtinha. Estou aqui com a agenda cheia de compromisso ainda. Daqui a pouco eu vou ali trabalhar mais um pouquinho. E aí eu queria trazer essa informação para vocês que vocês tenham isso na sua mente. Se você já sabia que revisão é importante, coloque outro elemento em cima disso. A revisão, ela nunca, jamais pode ser negligenciada, tá bom? Então, arrume um tempinho na sua agenda, mas faça a sua revisão. A revisão, ela é extremamente importante. Ela é fundamental, eu diria. Sem revisão não há aprovação. Coloque esse mantra na sua cabeça. Sem revisão não há aprovação. Beleza, galera? Tamo junto. Até depois da sua posse. Eu quero ouvir falar da sua posse. Eu quero que você me diga. A gente vai comemorar junto, tá bom? E eu agradeço muito a sua presença aqui na noite de hoje. Eu desejo aí um excelente finzinho de quinta-feira aí para você. Um excelente dia amanhã. Faça um excelente dia na sexta-feira, que seja uma sexta-feira produtiva, uma sexta-feira de conquistas. E na terça-feira que vem a gente volta. Fernandão, você, não sei se a gente está se encontrando a primeira vez aqui, mas com a sua interação aqui, agora eu não vou esquecer de você se você passar por aqui de novo. Irmão, fica à vontade, se aparecer dúvida, manda direct aqui no Instagram, vai ser um prazer poder te responder, te auxiliar aí nessa jornada aí, para poder fazer com que você chegue o quanto antes lá na Cefaz, beleza, cara? E galera, todos os outros vocês aí na maioria são meus alunos, vocês sabem que estou à sua disposição, a hora que você precisar, para a gente conversar e ajustar tudo aquilo que precisa ser ajustado para você chegar lá e a gente tá comemorando a sua posse, beleza? Ó, você é aluno do Grão, então tamo junto até depois da posse, irmão, tá bom? Então, a gente se vê na terça-feira, vou definir os temas ainda e se quiser que eu fale de algum tema específico, manda mensagem lá no direct e aí a gente vai conversando a respeito disso para poder, na semana que vem, falar de uma live aí, talvez que seja do seu interesse aí. Coloca lá qual que é o seu interesse na sua live, que aí eu vou tratar desse tema na semana que vem. Beleza, galera? Excelente quinta para vocês e até semana que vem, tá bom? Um abraço e tchau, tchau.